Fala pessoal, tudo bem? Continuando a- as aulas e a teoria e os conceitos, antes de entrarmos na mão na massa, nós teremos mais conceitos a respeito de informações, a respeito de conhecimentos teóricos da AWS. Mas eu quero adiantar de antemão sobre algo muito importante que a gente vai ter que tomar a partir de agora. É muito importante para você que quer ser arquiteto de soluções conhecer comandos básicos. Eu não digo para você ser intermediário ou avançado, mas eu falo sobre você dominar alguns comandos importantíssimos de Linux. Pense bem, no mundo de arquitetura, de AWS, de infraestrutura e de aplicação, 98% você lidar com servidores Linux, linha de comando, shell. Então, basicamente, o teu dia a dia como arquiteto, como dev operacional, como cloud engineer, ou SRE, desculpa, será 100% voltado para sistema operacional Linux. Então é importante, e aqui eu quero abordar alguns comandos básicos, eu não quero entrar a fundo, até porque se a gente for fazer um curso, a gente precisa fazer um curso bem mais avançado para que você entenda todos os comandos, e isso leva muito tempo. Então eu estou falando de algo que você vai precisar se dedicar depois ou fazer um curso paralelo para que você tenha aí o domínio, né, dessas coisas, tá? Principalmente do Linux em si. Então vai ser muito importante que você se atente bem a essa aula, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Então, essa é a minha tela, ok? E aqui é a linha de comando. Se você está utilizando o Linux, você já sabe como acessar essa tela. Então eu vou começar com comandos básicos. Poxa, Diego, por onde eu começo? Tá. Eu quero mostrar algumas coisas importantes no dia a dia. O primeiro comando que eu utilizo geralmente para listar um diretório, eu estou num diretório aqui, mas eu não sei qual é esse diretório. Eu vou dar um pwd. Um pwd, ele de cara, ele vai me dizer aonde eu estou. Ou seja, eu estou no home norma. Tá. Poxa, mas se eu não tivesse no home norma e eu quero ir para este lugar, para esse caminho, tá, eu vou dar um cd, ok? É um comando, command line, e vou dizer, olha, eu quero ir para barra home. E aí eu vou navegar em barra home. Se você perceber, ele aqui de imediato ele vai aparecer em qual pasta eu estou. Por que ele não apareceu aqui? Porque ele cai no diretório padrão e ele só vem assim, né? Só vem esse exemplo básico aqui. Poxa, mas eu não queria ir para o home, queria ir para o norma. Então eu vou de novo, barra home, barra norma. E aí ele volta novamente. Por quê? Porque o norma é o usuário padrão e o diretório padrão. Beleza? Poxa, Diego, mas eu gostaria de voltar uma pasta antes. Eu gostaria de ir lá para o home. Eu posso dar simplesmente um CD, dois pontos. E ele vai voltar para o home. Ah, Diego, ok. Agora eu aprendi como eu navego entre as páginas, ou eu me movimento entre as páginas. Mas como é que eu listo os diretórios? Nós podemos começar basicamente usando esse comando ls. E ele vai dizer, olha, o que tem nesse diretório é norma. Ou seja, existe uma pasta aqui. Como eu sei que é uma pasta? Como eu sei que é um diretório e não arquivos? Eu posso dar um barra ls barra a. E aí ele me mostra alguns pontos aqui que não é interessante. Eu posso dar um barra n. E aí ele vai me mostrar a autoridade que eu tenho, qual o usuário, que é o 1000, a data de criação, ok? E norma. Normalmente eu posso explorar usando barra ll. E aí o barra ll ele me traz basicamente ali as mesmas coisas. Mas se eu usar um barra ls, ele vai me trazer basicamente as mesmas coisas, beleza? Mas se eu dar um barra lht, nlht, agora ele vai me mostrar o total de kbyte e vai me dizer basicamente as mesmas coisas. Tá, porque isso é um diretório. Poxa, se eu colocar um nt, ele vai me dar as mesmas coisas. Tá.
Beleza, agora nós vamos evoluir. Eu quero entrar no Norma, e aí eu caí num problema. Aqui você vê que ficou um monte de mensagem. Eu posso dar um comando chamado clear. Quando eu dou esse comando, ele limpa o meu terminal, ok? E aí, para não ficar poluído, beleza? Agora, se eu der um ls, ele vai me listar todos os diretórios, arquivos que eu tenho dentro desse diretório. Poxa, mas agora vamos ver se eu uso o ll. E agora no ll, ele vai me passar basicamente a data, ele vai me dizer quantos arquivos totais, e vale lembrar que aqui não tem 80, ele está se referindo que o total do que tem nessas pastas, mais tudo isso dentro dos subdiretórios são 80. Se eu der um lsht, nolht, e aí ele já começa a me dizer, olha, essas são as permissões. Quer dizer que eu tenho uma permissão aqui de escrita e leitura e de executável, porque eu dei esse comando como executável. E aqui, todas as vezes que você vê um D, ele se refere a diretório. Então, é uma pasta. Todas as vezes que você vier aqui na frente, tiver D, é de diretório, ok? Se tiver X, quer dizer que essa pasta tem permissão para ser executável também. Ok? E mais à frente nós vamos entender cada iniciativas dessas aqui, cada letra, como aqui que é write, which, write, which, write, read. Quer dizer que é leitura, gravação para o usuário root, leitura e gravação para o usuário atual e leitura para usuários anônimos, tá? Então vamos evoluir mais? Poxa, se eu der o N, ele vai trazer basicamente as mesmas coisas, só que se você perceber aqui mudou. Aqui ele já não me mostra os KB, ok? Ele me mostra basicamente o valor total, mas ele me diz qual usuário ele tem permissão, que é o usuário 1000, ok? Então aqui nós começamos uma introdução. Lembra que o foco aqui não é dar uma aula sobre Linux, não é te ensinar sobre Linux, mas te ensinar alguns comandos básicos. E vamos relembrar. O CD é igual a mover entre as pastas. Se eu der um CD barra o local, ou seja, o path, ele vai entrar na máquina. Se eu der um ls, ele vai listar os objetos. Ok. Poxa, Diego, eu queria saber como é que eu faço para mover esse arquivo output? Ou, Diego, como é que eu faço para renomear esse arquivo? Eu posso usar o move, mv, output e dizer, esse vai ser um novo output.json. Analisa que ele passou a ser um novo output como JSON. Então a gente pode usar o mover. Só que o mover também ele serve para que eu mova esse arquivo para um diretório. Então vamos criar vamos mover para um diretório. Vou mover o novo output para dentro da pasta music. Ok, mover a pasta music. Se eu der um ls, esse arquivo não está lá. Beleza, Diego. Agora eu tenho que dar um cd para confirmar que esse novo arquivo ele está na pasta music. Não, eu posso simplesmente dar um ls music, que é o diretório, e novo output. Quando eu dou um novo output, ele retorna aqui dizendo o quê? Cara, esse arquivo está lá. Poxa, mas eu não sei o nome do arquivo. Você vai dar um table e aí ele vai listar o que está dentro desse diretório. E olha lá onde é que ele está. Poxa, Diego, e agora como é que eu faço para voltar esses arquivos, cara? Eu movi sem querer. Eu posso dar um move cd, novo output e simplesmente dar um ponto. Um ponto aqui caracteriza o diretório corrente que eu tô. E qual é o diretório corrente que eu tô? O diretório home barra norma, ok? Se eu der um ponto e dar um ls, tá aqui o arquivo novamente. Esse é o arquivo. Poxa, Diego, eu quero saber o tamanho desse arquivo. Tu pode usar esse comando básico doom.sh. Existe vários, tá? E aí, basicamente, você vai saber quantos KB ele tem com doom-sh. Eu recomendo que você possa estar anotando esses comandos, porque é muito importante para você. Poxa, Diego, agora eu quero mover de novo esse arquivo para o nome anterior. Você pode usar mover
e colocar o nome de origem. Se você perceber, ele agora se chama o mesmo arquivo, ok? Vamos dar um clique para limpar aqui. Ok, limpamos o diretório. Cara, agora eu queria, Diego, aprender como eu posso criar um arquivo vazio. E aí, para criar o arquivo vazio, nós temos várias formas. Eu posso criar um arquivo vazio com eco, colocar entre parênteses aqui e dizer novo arquivo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando um eco para dentro de um novo arquivo, escrevendo esse texto. Novo arquivo. E aí eu posso dar, apontar, fazer esse apontamento e escrever o nome do arquivo como novo arquivo.txt. Pode ser qualquer extensão, ok? Eu posso usar um JSON aqui. Pronto. Se eu der um ls, novo arquivo.json, e eu posso dar um cat. Poxa, Diego, como é que eu faço para dar um cat, ou seja, para descobrir o que tem dentro escrito nesse arquivo sem ter que abrir ele? Eu posso simplesmente dar um cat e o nome do arquivo. E olha o que tem um texto lá dentro. Legal, né? Tá. Poxa, Diego, mas eu não quero assim, eu quero uma outra forma. Eu uso muito o Nano, mas nós temos o Vim e nós temos o VinAI. São editores de texto. Se eu der Nano, novo arquivo, ele vai me abrir um editor. E aqui eu vou dizer, Diego, Norma, ensinando a respeito de comandos Linux. Poxa, escrevi agora. Como eu faço para apagar? Você pode usar a seta de apagar normalmente, ok? Você pode usar os cursores para navegar, beleza? E eu também não vou dar uma aula aqui sobre como usar o Nano. Existe muito conteúdo bom, como você manipular ele mais fácil, como o Ctrl R, onde eu consigo identificar onde está esse nome, né? Ou melhor, Ctrl Q, né? E aí ele me acha os nomes dentro de uma lista de arquivos. Eu quero achar o nome Linux, eu dou Ctrl Q e aqui eu encontro o texto que eu quero achar. Ok? Mas como eu faço para salvar no Nano, Diego? Aí você vai ler isso aqui e vai usar o seguinte, o Ctrl X. E ele vai dizer Save Modified Buff e você vai usar Yes. E ele vai dizer, é esse nome que você deseja gravar? Você vai dar um Enter. Se você der um cat de novo, tá lá. Já não tem mais um nome novo aqui, mas o nome que eu coloquei. Ah, Diego, mas e o Vim? O Vim você pode usar o VinAI, novo arquivo, da mesma forma. Eu não tenho ele, eu tenho o VI, eu acho, o Vi. E o Vi eu tenho. Poxa, Diego, ó, mas eu tô tentando digitar, não tô conseguindo. O Vi, ele é diferente. Você vai ter que dar o insert, um botãozinho no seu teclado que tá insert print screen, geralmente. Quando eu dei um insert print screen, ele me deixa poder, ok? Ele me deixa poder escrever. E aí eu posso escrever aqui, ó, insert novo texto. E aí, como eu salvo? Você vai apertar ESC, dois pontos, W, que, se você observar, ele vai aparecer aqui embaixo, e eu vou dar um ponto de afirmação, né? De informação, tá? E você vai dar um Enter. Se você dar um cat de novo, tá lá tudo que eu escrevi. Então você tem esses dois editores por padrão que vai fazer com que você avance aí. Eu vou encerrar essa aula e terá mais uma segunda aula para nos aprofundar mais sobre Linux. Tchau, tchau. Até a próxima.